Bom dia, amados, amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar estudando no livro de Jó. Hoje nós vamos aprender sobre essa passagem maravilhosa. Aqui do começo de Jó começa a falar sobre Jó, um homem íntegro. Depois vem os ataques de Satanás contra a vida de Jó. Os infortúnios de Jó, que fala aqui em 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí aqui no 2, Satanás persiste em afligir Jó. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa passagem maravilhosa. E eu vou estar lendo aqui para vocês também Jó 42, do 13 ao 17, o último livro de Jó, que fala assim, ó. E também teve 7 filhos, 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender essa passagem de Jó, maravilhosa. E de uma mulher criticada, que era a esposa de Jó. Ela foi muito criticada aqui através do livro sagrado, amém? E olha só aqui, ó. Aqui a história que fala de uma mulher que frequentemente incompreendida. Ela foi incompreendida, criticada injustamente, porque julgada pela maioria dos leitores do livro sagrado. E hoje nós vamos aprender aqui. Por quê? Aqui no livro não nos é dado conhecer o seu nome. Aqui não fala o nome dela. Mas se tivéssemos que dominá-lo baseados nas surpresas que a vida lhe ofereceu aqui, seria como uma mulher sofredora, miserável, infeliz, desprezada ou angustiada. Não é verdade? E seriam nomes que lhe cairia bem para a mulher de Jó. E aqueles que a criticam aqui, parece que ela foi tão coadjuvante em todos os terríveis ataques de Satanás contra a vida de Jó. E experimentando aqui todos os seus sofrimentos aqui, através da palavra, exceto que suas fetidas e purulentas chagas, muito embora seja impossível não sofrer quando alguém que amamos sofre. Porque ela estava ali também, ela sofria. De ver o sofrimento ali do seu esposo. Deveria ter sido terrível para ela também. Imagina. Agora traga para os nossos dias de hoje. A gente vem dessas coisas ao nosso redor, todo esse sofrimento na nossa casa. Com certeza, todos nós sofreríamos. Aí é onde que entra o desespero. Que muitas vezes falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não é verdade. E hoje nós vamos aprender aqui sobre essa passagem. E ela aqui é descrita por muitos como uma mulher insensata, amarga, insensível e revoltada, blasfema e destituída da fé, e apontada até mesmo como uma pedra de tropeço, olha só, usada por Satanás para derrubar o seu bom, justo e fiel Jó. E tudo por quê, irmãos? Por causa do seu infeliz conselho para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, como está aqui na palavra. E seus críticos imaginaram que ela deveria ser forte. Eles achavam que ela deveria ser forte o suficiente para estar ali ao lado do seu marido.
e confortando, animando para superar toda aquela tragédia. Eles achavam, né? Mas é o que não é o que parecia aqui, o que está dizendo na palavra. Ela sofreu também, para ver todo aquele sofrimento. Aleluia, Jesus. E aqui também, embora seu infeliz conselho seja um fato, não podemos ignorar os seus sofrimentos e as lições, porque o livro aqui de Jó quer nos ensinar nessa manhã sobre as origens, as razões do sofrimento humano, que é o sofrimento que muitas vezes nós enfrentamos e vamos ter que enfrentar. E a palavra está nos ensinando nessa manhã. Por quê? No mundo sustentado e governado por Deus, que se apresenta em toda a Bíblia como que um Deus amoroso, justo e bom, até mesmo para com os pecadores. Não é assim, muitas vezes, que é falado? Mas pelo contexto aqui do livro, nem Jó, nem seus amigos aqui que fala na palavra, Zafar, Eliú e Bildade, entendiam as razões de tanto sofrimento, de tanta tragédia na vida do seu amigo Jó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque eles julgavam eles que tragédia e sofrimento que alguém ali experimentasse ali na vida são consequentes do pecado que uma pessoa cometeu. Não é assim? E ainda que inconsciente e oculta aqui a conclusão que deixava Jó perplexo. Por quê? Pois a sua sinceridade aqui que fala na palavra reafirmava a sua inocência. Mas Satanás, quando ele vem para acusar a vida das pessoas, é dessa maneira que ele age, assim como foi na vida do teu servo Jó. Porque Jó era um homem sincero, íntegro, tinha um coração reto, buscava Deus. E o interessante de tudo aqui enquanto os amigos de Jó aqui o mostravam uma introspecção e confissão sincera, olha só, a fim de livrar-se da dolorosa punição divina, sua esposa indignada se opunha a essas conclusões. Ela chegou a essa conclusão. Não tinha como. Ali de vendo todo aquele sofrimento, para ela deveria ter sido terrível. E aqui o engraçado de tudo é que ela convivia com Jó e conhecia ele muito bem, mais do que ninguém. Ela sabia perfeitamente que Jó era o quê? Inocente das insinuações de seus amigos. Ela sabia muito bem. Ela sabia que a sua inteira consagração e dedicação ao Senhor era uma admiradora do seu caráter íntegro e reto do seu amado esposo. E aqui na palavra, crendo também que a causa da dor do sofrimento humano é o pecado, e sendo convicta da inocência de seu sofrido esposo. Olha só, ela tinha convicção da inocência do seu sofrido esposo. Então ela chegou à conclusão que seu amado era vítima, olha só, de um ato de injustiça da parte de Deus. Aí dá a sua explosão de revolta. Aí ela ficou magoada contra Deus, que ela pensava conhecer, mas na realidade não conhecia. E aqui as suas palavras expressam o desabafo de um coração desesperado,
Foi o que eu falei no começo. Para ela ver tudo aquilo ali, ela deve ter entrado em desespero, como qualquer um de nós entraria. E é onde que muitas vezes entra o questionamento. E muitas vezes até agimos dessa maneira, como ela agiu. Mas como nosso Deus conhece o coração de cada um de nós, sonda o coração, a intenção. Ele sabe todas as coisas. Mesmo que tudo isso que nós estamos vendo aqui, através da atitude dessa mulher, nós achamos que é errado. Mas para Deus, Ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas e sabe, entende muito melhor do que nós. E muitas vezes entra o julgamento, como foi na vida dessa mulher. Para ela não deve ter sido fácil. Aleluia, Jesus. E aqui também ela não podia entender que o Senhor não pode brindar os seus fiéis. Ela não podia entender que o Senhor não podia brindar seus fiéis. Porque tudo já foi feito, tudo já foi pago. Não tinha mais o que fazer, a não ser confiar em Deus, como foi seu servo Jó. E protegendo das consequências que o pecado trouxe à raça caída, que somos todos nós, envolve todo mundo, toda a nação. E pois, se eu fizesse isso, correria o risco de que o nosso amor e o nosso serviço prestado a Ele e a sua causa seria resultantes apenas de intenções meramente egoístas. E isso não é verdade. Porque tudo que o nosso Deus fez por cada um de nós é perfeito. Não tinha mais o que fazer. E aqui também, que fala aqui na palavra, os filhos de Deus não estão livres de lutas, que somos nós, de dores, de decepções na vida, mesmo sendo amado por Deus e fiéis a Ele, assim como nós. Então isso nos mostra que nós também não estamos livres. E a única certeza que podemos ter quanto às provações da vida, aquela que Paulo nos lembra, que o Senhor nunca permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar, que fala em 1 Coríntios 10, 13, depois vocês meditam lá. Porque o Senhor Jesus conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe o que eu posso suportar, o que você pode suportar. Talvez o que eu posso suportar você não pode, e o que você pode suportar eu não posso suportar. Olha só, dá para entender? Esse é o nosso Deus. Ele conhece a nossa estrutura. E sempre permitiu na vida do seu servo Jó todas essas coisas, porque ele conhecia muito bem o coração de Jó, sabia que ele poderia suportar todas essas coisas. Mas isso foi na vida de Jó. Aí talvez você vendo, trazendo essa mensagem hoje, você possa dizer assim: nossa, mas será que o que aconteceu assim com o servo Jó vai acontecer comigo também ou não? Não. Essa aqui é uma ilustração que o nosso Deus deixou para que nós venhamos ter uma base de como é a vida de cada um de nós. Como foi falado aqui em 1 Coríntios 10, 13, depois vocês meditam lá, que o Senhor nunca permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Esse é o nosso Deus. Ele não vai permitir nada na sua vida que você não possa suportar. Amém? E aqui também, condenar a mulher de Jó é não reconhecer a fragilidade e os limites da miserável natureza humana. Olha só. Por quê? É menosprezar também a graciosa misericórdia
daquele que o conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Olha só, é o nosso Deus, que fala aqui também em Salmo 103 e no versículo 14, depois vocês meditam lá, que o Espírito Santo vai continuar ministrando no seu coração. Como é o trabalhar do nosso Deus? Ele conhece a nossa estrutura mais do que ninguém na face dessa terra. Então não se preocupe, Ele não permitirá na sua vida algo que você não é capaz de suportar. Mas eu te aconselho nessa manhã, tenha fé, peça para o Senhor Jesus te dar um coração novo, sincero, assim como o do servo Jó, íntegro. Aí talvez você fale assim, mas eu sou tão falho. É por isso mesmo que nós temos que depender de Deus todos os dias, porque nós vamos falhar muito. Mas a partir do momento que nós se arrependemos e dependemos totalmente de Deus, e que nós viemos pedir ajuda dEle, você pode ter certeza que você vai ser cada dia melhor diante do nosso Deus. E ainda hoje no mundo existe, meus amados, pessoas por ignorarem as razões das tragédias humanas, olha só, culpam a Deus, responsabilizando-o por todas as malezas e sofrimento pelo homem. E isso não é verdade. Não é verdade. Agora, você considera a Deus como um Deus ausente, que permite o sofrimento de pessoas boas, inocentes, enquanto muitas de caráter, no mínimo duvidosos, gozam de saúde, riqueza, poder e fama? Olha só. E muitas dessas pessoas não podem ver sentido nas injustiças da vida, que é o que nós vemos hoje. E por não conhecer o desígnio de Deus, se revolta contra Ele, como se Ele fosse o autor e o culpado de todas as coisas. E na verdade não é, como foi falado aqui na palavra. Ou até mesmo nega a sua existência. E aqui a esperança para elas é que, segundo o apóstolo Paulo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele não leva em conta, que fala em Atos 17 e 30. Depois você medita lá. Como não levou em conta as palavras loucas da mulher de Jó? Ele não levou em conta, porque ele conhece o coração dela, a estrutura dela, o desespero que aquela mulher estava ali enfrentando, de ver todo aquele sofrimento. Eu creio que qualquer um de nós agiria da mesma maneira, como foi a esposa de Jó. E tem mais. Olha só, Deus conhece e sonda os corações, e se essas pessoas lhe derem uma oportunidade, Ele se revelará a ela, como mais tarde se revelou a Jó e sua esposa, pois Ele mudou o cativeiro desta família. Porque tudo tem um propósito. Ali no 42, do 13 ao 17, tudo mudou na vida deles. Ali a saúde foi restaurada, bens, filhos novos, honra, e sua história ficou registrada para a posteridade. E foram meios usados por Deus para revelar a Jó, a sua inconformada esposa. E aqui também não existe na Bíblia nenhuma condenação contra essa mulher, não existe. Que na sua ignorância deixou escapar a loucura de um coração que não conhecia perfeitamente a Deus. E que nessa manhã, que eu e você não seja tentado a condená-la. Por quê? Antes procure conhecer cada vez mais a Deus, que ela não conhecia totalmente.
Procure descobrir o que a Bíblia fala sobre o seu amor, sobre os seus planos para a sua vida. Amém? E se algum dia você se deparar com aprovações e dores difíceis de suportar, lembre-se da história de Jó e da sua esposa. Mas um dia, quando Jesus voltar, olha só, você poderá gozar de um novo céu e de uma nova terra, onde o mal, a dor, o sofrimento não mais terão lugar. Isso será maravilhoso, que fala lá em Apocalipse 21, do 1 ao 4, depois vocês meditam lá, para tirarem a dúvida. Amém? Palavra gloriosa, que nesta manhã, espero quando você ouvir essa mensagem, que você reflita, que você não venha assim, ter essa mesma atitude como teve a esposa de Jó, porque ela não conhecia Deus totalmente, por isso que ela agiu dessa maneira. Mas o nosso Deus, como Ele conhece o nosso coração e sonda, Ele sondou o coração dessa mulher e viu que isso não era a intenção dela. Ali o nosso Deus viu o desespero daquela mulher, o sofrimento dela, mas ela mal sabia que o Senhor Jesus estava trabalhando ali na casa deles e mudou totalmente o cativeiro de Jó. Não foi fácil, mas se Deus permitiu tudo isso na vida deles, porque o nosso Deus conhece a estrutura de cada um e conhecia muito bem a estrutura de Jó e de sua amada esposa. Amém? Que nessa manhã que você venha ter mais fé. Peça para o Senhor Jesus encher seu coração de amor, de fé, de esperança. Que você venha ser cada dia melhor. Se hoje você se encontra assim de uma maneira assim que você acha que não agrada a Deus, peça para Ele te ajudar. Que você venha ter um coração íntegro, reto, assim como Jó. Você pode ter certeza que isso vai acontecer na sua vida, porque é o que mais Deus quer, que eu e você tenham um coração parecido com o dele. E isso agrada muito o nosso Pai. Você pode ter certeza. Amém? Aleluia, Jesus. E nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, o Senhor vai de encontro com cada um dos teus filhos e filhas, vai fortalecendo a cada um deles, dando força, assim como o Senhor deu para o teu servo Jó, para a sua esposa, que não foi fácil, mas lá na frente eles experimentaram o agir, o trabalhar de Deus, e algo extraordinário aconteceu na vida deles. Que assim seja na vida de cada um nesta manhã. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você está passando, mas entregue o teu caminho ao Senhor Jesus, e você pode ter certeza que Ele vai trabalhar na sua vida de uma maneira extraordinária, porque Ele é um Deus que muda, é um Deus que transforma, é um Deus que traz vida, traz esperança, e um Deus que cura, um Deus que liberta, e quer fazer da sua vida um vaso novo, e também quer te dar livramento. Que nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, dê livramento de todo acidente, de toda doença, toda enfermidade, toda bala perdida, toda hoste da maldade, potestade, mortandade que assola meio-dia. E cobre a cada vida nesta manhã com teu sangue, e reveste a cada um de toda a armadura espiritual, em nome de Jesus. E essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração, e eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.